Boa noite, igreja, boa noite você que está em casa. Como a gente fica aqui na mídia, a gente não tem muita noção, né? Aí eles falaram, está ao vivo. Mas que Deus possa estar presente aqui e aí com vocês. Muito obrigado, porque vocês escolheram estar no melhor lugar, né? Não estão fisicamente aqui, mas estão acompanhando e que Deus possa ser com vocês. Vamos fazer mais uma breve oração? Senhor Deus tão grandioso, neste momento, Pai, nos colocamos mais uma vez em Tuas santas mãos, para que o Senhor possa, Deus, me usar, que não venha eu a falar, mas Teu Santo Espírito, Pai, possa falar por mim e possa estar atingindo cada pessoa, Pai, neste momento. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A mensagem que eu preparei para essa noite, agradeço aqui pela Rita, né, do Ministério da Mulher, que fez o convite. E o título da mensagem é Só para os que habitam em cavernas. O título é meio estranho se a gente parar para pensar, né? Mas vamos analisar. Qual foi o seu pior momento? Quando você se sentiu sem chão? Quando você percebeu que tinha perdido coisas, pessoas, né? Talvez ali enfrentando uma doença, né? Talvez um relacionamento, que você está ali com uma questão para resolver. Qual foi o seu pior momento? Pensa aí, reflita. Nós vamos estar verificando aqui na Bíblia um personagem que ele viveu por algumas adversidades. Algumas adversidades como eu e você vivemos também. E nós chamamos isso aqui, quando a gente passa por adversidade, nós chamamos de... É como se nós estivéssemos em uma caverna de circunstâncias. Eu, quando eu me deparei com esse título, eu fiquei pensando, nossa, quantas cavernas a gente não vive na nossa vida? Quantas vezes a gente fica ali angustiado, né, preocupado por alguma questão, completamente desanimados, completamente sem chão. Existem 3 fases na caverna. Quando nós estamos vivenciando essa caverna, nós passamos por 3 fases. A primeira é quando nós olhamos para nós mesmos. A segunda caverna é quando nós tiramos os olhos de nós e olhamos para o alto. E a terceira é quando reerguemos. Vamos ver na Bíblia o que aconteceu ali com o emblemático Davi. Davi, ele tinha tudo para... Ele havia sido ungido, o rei de Israel. Então, ele tinha tudo para ser entronado. Mas o que aconteceu na vida dele? Olhem só. Era para ele ter ido para o palácio e já assumir. Mas o que aconteceu? Ele foi ser servo no palácio. Então, começou assim. Depois que ele derrotou o gigante Golias, ele foi para o palácio, mas ele foi ser o servo do rei Saul. E este rei Saul era um homem muito instável. E ele começou a ter inveja de Davi. E ele começou a ter medo de Davi. E por isso, o que aconteceu? Ele começou a perseguir Davi. Pensa, Davi se viu ali completamente desesperado. E ali começou um redemoinho na vida dele. O que aconteceu? Primeiramente, ele perdeu o serviço. Então, olha aí vocês, né? Eu iniciei falando assim, qual foi o teu pior momento? Vamos analisar então a vida de Davi. Primeiro, ele perdeu o serviço, porque ele era o servo do rei. Ele perdeu a casa. Por quê? Porque ele estava morando no palácio. Ele teve que fugir do palácio, deixando a esposa para trás, porque o rei Saul queria matá-lo. Ele perdeu o conselheiro espiritual dele, que é o profeta Samuel. Porque quando ele foi buscar refúgio com o profeta, ele foi descoberto, ele teve que fugir. E ele perdeu o seu amigo, Jonatas, o próprio filho do rei Saul. Olha só, que angústia que Davi não vivenciou. Porque às vezes a gente passa por cavernas na nossa vida, mas de uma espécie, né? Uma outra questão ali. Mas pense todas elas. Aí Davi, como se não bastasse, ele foi para um lugar mais inusitado que poderia ser. Ele foi se refugiar no território filisteu. Lembra dos filisteus, né?
Os filisteus eram os inimigos do povo de Israel. E lá, para não ser reconhecido, ele teve que se fazer de louco. Ele começou até, a Bíblia diz que ele começou a babar, né? Salivar assim, sair baba pela barba, começou a arranhar as portas dos filisteus, para ele não ser morto, porque o pessoal do rei Saul o havia descoberto. E aí sim, ele teve que ir no mais profundo abismo da vida dele, a parte pior da vida dele. Olhem lá em 1 Samuel 22, versículo 1. Samuel 22, versículo 1 diz assim, ó: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Vamos parar por aqui por enquanto. Pense só. Davi, ele tinha planos, ele tinha sonhos, né? Como eu e você temos. E de repente, nada mais, nada menos, ele começou a ser perseguido por quem? Pelo rei. Vocês entendem o que é isso? Que às vezes a gente passa por situações assim, de uma perseguição no serviço, né? Na escola, na faculdade, ou algum amigo, né? Começa ali, tem inveja da gente, né? Aquele amigo da onça, né? Claro. E o que acontece? Davi, ele se viu naquela caverna mal cheirosa, úmida, escura, fria. E ali ele começou a desmoronar. Ali ele se sentiu um verme, completamente um verme. Porque todos os sonhos dele, ele não conseguia ver uma esperança. Mas uma coisa que Davi tinha, que é uma coisa que eu e você temos que ter também. Ele nunca desacreditou em Deus. E fantástico, né? Porque quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. Ele não tinha nada palpável. Mas ele tinha aquela comunhão com Deus. E sabe o que aconteceu naquela caverna? Antes disso, eu quero que vocês vejam o sentimento de Davi, o que ele estava ali, qual era o sentimento profundo dele. Olhem lá em Salmos 142. Só para vocês terem uma ideia do que ele estava sentindo e dos clamores que ele fazia a Deus. Salmos 142. Diz assim, olha lá, o título já diz, né? Salmo didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me oculta uma armadilha. Olha à minha direita, olha o que ele fala aqui nesse verso 4 em especial. Ó. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio. Ninguém por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Davi, neste momento, ele se entrega. Ele faz uma entrega completa ali a Deus. E sabe o que acontece neste momento? Quando Davi se entrega, quando Davi reconhece a sua pequenez, quando ele entende que ele não é nada sem Deus, nós não somos nada sem Deus. Ele reconhece isso, ele permite que Deus comece a usá-lo, comece a agir na vida dele. E olha o que acontece. Deus manda pessoas, moradores de caverna. Pensa. Você está ali vivendo aquela angústia, aquela tristeza, aquele desânimo, aquele desespero, porque o chão foi te tirado. Você não tem mais o chão. Você está completamente desanimado.
Você aí de casa e você gostaria de receber uma visita neste momento? É difícil. Quando estamos angustiados, quando estamos numa depressão, a gente não quer receber visitas. A gente não quer ver ninguém. Sabe por quê? Porque a gente não se acha digno de receber alguém. A gente não tem forças. E Davi, ele não queria ver ninguém. Ele não queria receber visita. Ele mesmo, ele entendia a situação dele, até porque as pessoas que se aproximassem dele podiam correr perigo. Mas olha como que Deus começa a agir. Deus manda esses moradores ali de caverna. Sabe quem que Deus mandou ali para estar com Davi? Ele mandou os pais. Olha lá, voltando ali em 1 Samuel 22, versículo 1, terminando o versículo 1 e o versículo 2. Continuando ali, né? Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. E daí? Analisando esse versículo, Deus enviou quem para eles? Primeiramente, os pais. Lembrando que eles não se falavam, já fazia muito tempo com a família dele. O pai dele, Jessé, ele havia até se esquecido que tinha um filho, né? Lembra quando Samuel foi lá ungir, né? E veio um filho, veio outro, ou seja, veio ali os 7 irmãos e não era nenhum daqueles que Deus queria que Deus havia escolhido. E o próprio profeta teve que falar, mas você não tem outro filho? O pai, não, eu tenho um pastor que é pastor de ovelhas. E mandou chamar ali Davi. Então, até o pai tinha se esquecido. Os irmãos, quando Davi foi lutar com Golias, ele falou assim, o que você veio fazer aqui? Você só veio se mostrar, né? Então, essas são as pessoas que Deus encaminhou ali para estar com Davi na caverna. E como se não bastasse, olha de novo lá o versículo 22, versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. E todo homem endividado, e todo homem amargurado de espírito. E ele se fez chefe deles. Então, ele é como se tivesse sido a escória da sociedade lá junto com Davi. Davi se sentiu um verme. Mas ele olhou ao redor e ele falou assim, meu Senhor, agora tem 400 vermes comigo. Vocês entendem a situação? Só que Deus, ele queria moldar, ele queria redirecionar a vida de Davi. E por isso que ele enviou essas pessoas. Porque por mais que nós estamos nos sentindo angustiados, tristes, para baixo, não temos vontade de ver ninguém, Deus sabe que a gente precisa de pessoas. E Deus quer nos usar, mesmo nessa situação degradante. Deus quer nos usar nas nossas cavernas, para nós sermos luz para as outras pessoas. Não é para a gente pegar e se debruçar embaixo, se jogar embaixo das cobertas e, eu não vou fazer nada porque eu estou assim, porque eu estou, né? Porque as minhas costas estão doendo muito, ou porque, nossa, eu estou com uma terrível dor de cabeça, porque eu não tenho disposição e ânimo. Não. Deus quer te usar naquele momento mesmo. Naquele momento difícil que você está vivendo. É naquele momento que Deus quer fazer uma mudança na sua vida. Porque Ele sabe do teu potencial. Foi Ele que te fez. Ele te escolheu. E é Ele que vai te capacitar. Sabe o que aconteceu? Olhem lá em Salmos 57 agora. Salmo 57, Davi, ele estava angustiado ainda, ele estava em depressão. Só que neste momento ele começa a olhar para Deus mais firmemente. Salmo 57, versículo 1 diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Às sombras das tuas asas eu me abrigo.
até que passem as calamidades. Do 1 ao 3 ele diz assim, ó, do 2 ao 3 ele diz: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Estudiosos dizem que este salmo, especificamente nesses versículos, ele já está se referindo às pessoas que Deus encaminhou lá. Ele coloca aqui, ó, ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Ou seja, quando Davi viu aquelas pessoas, pensa, gente, umas pessoas que a sociedade já havia descartado, eles estavam endividados, estavam devendo. E sabe por que isso estava acontecendo? Porque o rei Saul cobrava impostos enormes e os maltratava muito. E por isso eles não tinham outra escolha, a não ser contrair dívidas e ficarem amargurados. Agora imagine 400 homens, reclamões, olhando para si. Lembra das 3 fases da caverna? Primeira fase, quando eu olho para mim mesmo. Segunda fase, quando eu olho para o alto. E quando eu me reergo, a terceira fase. Muitos homens, eles estavam olhando para si mesmo. Então era uma murmuração só, uma angústia só. E olha só, Davi, ele estava angustiado, mas quando ele viu aquelas pessoas, ele percebeu que aquelas pessoas não tinham o quê? Aquelas pessoas não tinham Deus. Não tinha o Deus que dava aquele conforto para ele. Porque lembra, Davi perdeu tudo, mas ele não se esqueceu de Deus. Ele continuou se apegando nas promessas de Deus. E sabe o que Davi fez? Ele começou a analisar aquela situação, porque Deus já estava redirecionando a vida dele. Ele já estava com o olhar à frente. E ele começou ali, em vez daquela caverna escura, mal cheirosa, úmida, degradante, ele transformou aquela caverna num campo de treinamento. Consegue imaginar? O rei Davi estava ali, naquele lugar, né, naquele lugar assim cheio de montanhas, cavernas, rios profundos. Ele estava ali treinando um exército, que futuramente esse exército seria chamado de os valentes de Davi. Gente, olha que fantástico. Deus é maravilhoso. Ele quer te usar onde você está, na caverna que você está. O que a gente não deve fazer é entrar e sair de caverna e não ter um encontro com Deus. Isso que Deus, né, a única coisa que Ele pede para que a gente não faça. Porque acontece, muitas pessoas acabam entrando numa situação, saindo, o chão sai uma vez, depois você perde o chão de novo, daí acontece uma outra coisa, e você não tem um encontro pessoal com Deus. E Deus pede que você se entregue a Ele, porque Ele pode fazer maravilhas com você. Foi assim que Ele fez, aqueles homens desajustados, homens que a sociedade não dava um centavo. Ele começou ali a dar direção, a ensinar a como se lidar numa batalha. Eles foram exímios caçadores, aprenderam a lidar com as espadas, com lanças, arco e flechas. Tudo ali num treinamento rigoroso. Mas sabe o que Davi apresentou primeiramente para eles? Olhe lá no Salmo 34. Salmo 34. Davi apresenta para eles Deus. 34:1, Davi fala assim: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. O 4 diz assim, 34, versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Quem nos livra dos nossos temores? Somente Deus. Versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. 9. Temei o Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. 10. Isso aqui ele já estava falando ali para aqueles moradores de caverna, né?
soldados dele, ó. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porque ali era muita murmuração. Murmurando de um jeito, eu estou assim, eu estou com dificuldade assim, porque era só olhando para si. Mas Davi apresenta Deus para eles. E ele fala assim, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Para outros ele fala bem assim para eles, ó, vinde filhos e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Olha o que Davi ensinou ali para eles primeiramente. Eu os ensinarei o temor do Senhor. Gente, porque eram homens que tinham linguajares, né, terríveis, estavam numa situação assim de como eles só se olhavam para eles mesmos, então eles só pensavam nos seus próprios problemas. Eles não tinham amor um pelo outro. O 12 ele falou assim, ó, quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal. Ele começou a ensinar a cada um deles. Refreia a tua língua. E os lábios de falarem dolosamente. Porque era um povo. Imagine quando Davi escreveu esse Salmo 57, ele estava ali, ele já tinha analisado a característica de cada um daqueles que estavam ali. Do que eles precisavam melhorar. E nós? Quando a gente vê uma pessoa, às vezes, que ela não tem um conhecimento assim, que Deus é amor, né? Como que a gente fala com essas pessoas? Como que a gente age? Porque elas têm um linguajar diferente muitas vezes, né? Às vezes falam o nome de Deus, assim, né? Porque elas não têm esse conhecimento. E olha ali que rei, né? Que Deus havia escolhido. Deus queria que Davi fosse um rei diferente. Por isso ele permitiu que acontecesse aquilo ali com ele. Porque Davi, ele tinha muito para ensinar. Ele era humilde. A humildade dele fez com que ele fosse o quê? Considerado o homem segundo o coração de Deus. E ele colocou assim, ele falava para cada um, ó, aparta-te do mal e pratica o que é bom. Porque pensa, gente, aqueles malfeitores, eles pensavam o quê? Só coisas terríveis. Davi, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não sei o quê. Não é? Imagine, se um ou outro já fala umas coisas negativas, imagine 400. Aí ele coloca assim, procura a paz e empenha-te para alcançá-la. Começou a ensinar. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Isso que a gente tem que passar para as outras pessoas. Não é, eu vou ir fazer uma greve, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, porque eu preciso dos meus direitos. Não. Gente, olha o que aconteceu com Davi. Ele desceu no fundo do poço. Mas no fundo do poço, ele não continuou olhando para si próprio, ele olhou para o alto. E Deus mudou toda a história de Davi. E ele continua no 16, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta. E os livra de todas as suas tribulações. Eu acho interessante que Deus fala assim, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas ele não fala que você vai ficar sem nenhuma carga, não é? Porque ele fala o quê? Eu vou te dar um alívio. Ou seja, na angústia que você está passando, na tristeza que você está passando, no problema mais terrível que você está enfrentando, nessa doença que você está enfrentando, Deus te pede ainda que você siga em frente, que você mostre para as outras pessoas a quem você serve. É na angústia, gente. É na tristeza mesmo. É na tua pior doença, naquela dor de cabeça, né, Ivone? Que às vezes a gente tem. E o que acontece? Chega uma pessoa perto da gente e essa pessoa às vezes está mais para baixo ainda. Ela não entende, ela não vê que você está mal. E o que você faz? Você, como um servo de Deus vivo, você começa a consolar aquela pessoa. Você começa a orar para aquela pessoa. Você começa a dar auxílio para outra pessoa. E o que acontece com você? Você se reanima. Davi ele foi reanimado pelos pais, pela sua casa que foi lá, por 400 homens. Aquelas murmurações dele, ele começou a mostrar o Deus do céu. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido.
Quando vocês lerem esse Salmo 34 em casa, reflitam nele. Entendam quando Davi escreveu esse salmo, em que circunstância ele escreveu. Muitas são as aflições do justo, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhes todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Que diferença do Salmo 142, né? Davi olhando para si, angustiado, falava que não tinha ninguém nem na esquerda e nem na direita. E agora não. Agora ele fala: bendirei o Senhor em todo o tempo, e seu louvor estará sempre nos meus lábios. Revigorou. E ele revigorou a si, e ele deu ânimo e esperança para todas aquelas pessoas, porque este era o propósito de Deus. O propósito de Deus era salvar Davi, mas não era só Davi. Porque Deus ouve o clamor do povo. E aquele povo estava clamando. Aquele povo estava desesperado. Porque Saul, com a sua insanidade, ele estava prejudicando uma nação inteira. E Davi usou um homem, um pastor de ovelhas, para ser o rei de Israel, com os seus valentes soldados. Qual foi seu pior momento? Lembra lá que eu falei no início? E agora, com esse teu pior momento, para quem você recorre? Gente, é muito importante a gente falar com pessoas. Por mais que a gente às vezes não quer, porque a gente se sente, não quero ninguém. Gente, é muito importante. Mas antes de tudo, falar com Deus. Davi deixou esse exemplo. Ele perdeu tudo, mas não perdeu o contato com Deus. Mas fale com uma pessoa. Se você está com uma dificuldade, Deus, Ele gosta, Ele ama essa vulnerabilidade que a gente apresenta. De dependência, nele em especial. De poder contar um com os outros. Nós somos a imagem de Jesus aqui na Terra. Muitas pessoas não vão ter esse contato, não conseguem entender que Deus está no céu, mas Ele pode estar aqui do nosso lado. E somos nós que vamos representar essa imagem para Ele, para essa pessoa. Então, para onde você vai quando se vê em apuros? Com quem você fala? Davi se voltou para Deus. E agora vem uma pergunta, quase concluindo aqui, que a resposta está lá no Salmo 31. Por que necessitamos de um refúgio? Salmo 31. Primeiramente, Davi, o Salmo 31, versículo 1, ele colocou assim: em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. 9, do 9 ao 11 diz assim, primeiro, precisamos de um refúgio porque estamos aflitos e sofrendo. Olha lá, 31, versículo 9. Compadece de mim, Senhor, porque me sinto atribulado de tristeza, os meus olhos se consomem. Ou seja, nós precisamos de um refúgio porque nós estamos o quê? Tristes, né? Segundo, necessitamos de refúgio porque somos pecadores e a culpa nos acusa. Olha lá, 31, versículo 10. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade. Ou seja, a minha culpa, o meu pecado. E nós precisamos de um refúgio porque estamos cercados por adversário e as incompreensões nos atacam. Olha no versículo 11. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Então nós precisamos de um refúgio por causa dessas três questões. Porque estamos aflitos e sofrendo. Porque necessitamos de refúgio porque somos pecadores e a culpa nos acusa. E necessitamos de refúgio porque estamos cercados por adversários e as incompreensões nos atacam. Qual foi o propósito de Davi? O propósito que fez Davi resistir e lutar pelos outros e com os outros
é aquele a quem ele chamou minha força, minha rocha, minha fortaleza, meu baluarte, minha torre alta. Nós os conhecemos hoje por outro nome. Quem é este nome? Jesus Cristo. Que você possa pegar todas essas informações, mesmo que você não lembre dos Salmos, mas entenda que Davi, ele estava na pior caverna que um ser humano poderia estar. E a dele não era uma caverna circunstancial como eu e você muitas vezes passamos. A dele era uma caverna literal. Mas ele se deixou ser usado por Deus. E ele fez a diferença com aqueles que estavam ao seu redor. Lembre-se, a conversão de uma alma é o milagre de um momento, mas a preparação de um santo dura uma vida inteira. Para concluir, Salmo 46, versículo 1 diz assim: Deus é a nossa proteção e nossa força. Ele é aquela ajuda na qual se pode confiar no dia da angústia. Que você possa colocar todos os seus pesares, todas as suas angústias, todas as suas incredulidades nas mãos de Deus, porque Ele quer fazer de você um vencedor. Vamos orar? Vamos colocar em pé? Senhor Deus tão grandioso, obrigado, Pai, por tantas informações que a Tua Bíblia nos traz, Pai. Tantos exemplos de pessoas que às vezes olhamos aonde elas estão hoje, mas não entendemos, Pai, o que os levou a chegar até aquilo ali. O que elas tiveram que passar para chegar em determinadas situações. Que a gente possa, Pai, se entregar a Ti. Que nós possamos querer ser usado por Ti, Pai. Nos use, Pai, nos capacite, nos perdoe, nos proteja, nos direcione em todos os momentos, Pai. Fale em nossos corações, nos dê ânimo, Pai, em todas as cavernas que tivemos que enfrentar. Que a gente não venha entrar e sair de uma caverna sem ter um encontro contigo, meu Deus. Meu Deus, por favor, não nos permita, Pai, passarmos por cavernas e cavernas, Pai, sem nos entregarmos totalmente a Ti. Fica com cada um aqui presente, com cada um que está no seu lar neste momento, Pai. Cuidando de cada detalhe das suas vidas, com cada caverna que eles têm que enfrentar, que só Tu conheces, Pai. Mas que eles possam entender que o Senhor os coloca ali, que o Senhor nos coloca nas cavernas, Pai, para redirecionar a nossa vida e não para nos extinguir. Por favor, Senhor Jesus, fica conosco, nos dê força, nos dê ânimo em todos os momentos. Guarde-nos no restante dessa semana. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos.